E aí? Hoje a gente vai mergulhar na história de um herói que quase ninguém conhece, mas que teve uma coragem que, nossa, ajudou a mudar o mundo para sempre. O nome dele é Santo Ananias, e a missão que ele recebeu vai deixar todo mundo de queixo caído. Mas, antes de começar, uma pergunta para a gente pensar junto. Imagina só se Deus te desse uma missão. Uma missão super perigosa mesmo, daquelas de filme. O que você faria? Pensa aí, porque foi exatamente isso que rolou com o nosso herói de hoje. Bom, nossa aventura começa lá na cidade de Damasco. Naquela época, para os primeiros cristãos que moravam lá, o clima era bem tenso. Eles viviam meio escondidos, sabe? Sempre com aquele medo de serem descobertos. Agora, se liga nos nossos dois personagens principais. De um lado, a gente tem Saulo de Tarso, que era tipo o maior e mais temido caçador de cristãos da época. E do outro, Ananias, um discípulo de Deus que vivia a vida dele bem tranquila em Damasco. O que eles não sabiam é que o destino dos dois estava prestes a se cruzar de um jeito inacreditável. E então, no meio do caminho para Damasco, onde Saulo ia prender mais cristãos, bum! Uma luz gigantesca vinda direto do céu atinge ele em cheio. Ele cai no chão na mesma hora, sem conseguir enxergar mais nada. Aquele homem, tão poderoso, o Saulo, agora estava cego e não podia fazer nada sozinho. Tiveram que levar ele pela mão até a cidade. E lá ele ficou, esperando, 3 dias no escuro, sem comer nem beber. O palco estava pronto para uma virada de jogo espetacular. É exatamente aqui que a missão do nosso herói, Ananias, começa. Então se preparem, porque o que vem agora é o chamado assustador. O Senhor apareceu para Ananias numa visão e deu para ele instruções super claras, tipo um GPS divino. Ele tinha que ir num endereço certinho, encontrar ninguém menos que Saulo, o perseguidor, e ia por cima, curar ele. Imagina só! E a reação do Ananias foi a mais compreensível do mundo. Ele ficou com medo, né? Com toda a razão. Ele basicamente disse para Deus: Senhor, eu sei quem é esse cara. Todo mundo sabe das coisas horríveis que ele fez. Me mandar até ele é tipo me mandar entrar na jaula do leão. Tá, vamos dar uma pausa para entender isso. O Ananias estava num teste de confiança gigante. Essa tal de obediência da fé é tipo quando a gente confia nos nossos pais mesmo sem entender direito o porquê de um pedido. É acreditar que o plano de Deus é muito maior e melhor do que a gente consegue enxergar na hora. Só que Deus acalmou o coração dele, revelando um plano incrível. Aquele homem, Saulo, que antes era um inimigo, tinha sido escolhido para uma missão totalmente nova. Ele ia se tornar um instrumento escolhido para levar a mensagem de Jesus para um monte de gente. Que reviravolta! Então, Ananias tinha uma escolha: ouvir o medo ou confiar em Deus. Ele escolheu confiar. E o que acontece a seguir é um verdadeiro encontro de coragem. E Ananias foi. Ele seguiu as instruções, achou a casa e lá estava Saulo. Mas não era o caçador temido que ele imaginava. Era um homem cego, fraco e que estava apenas esperando. E aqui vem a parte mais forte da história. As primeiras palavras que Ananias disse para o homem que ele mais temia não foram de medo nem de raiva, foram de acolhimento. Ele disse: irmão Saulo. Nossa, ele chamou seu maior inimigo de irmão. Ananias então colocou as mãos sobre Saulo, e naquele mesmo instante foi como se escamas caíssem dos olhos dele. A visão de Saulo voltou, a luz do mundo encheu os olhos dele de novo. E essa cura, gente, foi muito mais do que só nos olhos. Foi o começo de uma das maiores transformações de toda a história. A jornada de Saulo para se tornar o grande Paulo estava só começando. Logo depois de ser curado, a primeira coisa que Saulo fez foi pedir para ser batizado. O batismo é como dar o play numa vida nova com Cristo, sabe? É a porta de entrada oficial para fazer parte da grande família de Deus. Então, vamos recapitular essa jornada incrível. Primeiro, Saulo era um perseguidor. Depois, ele encontra Jesus na estrada. Aí, ele é curado por Ananias. Em seguida, é batizado. E, por fim, ele se torna Paulo, o maior missionário de todos. Que história! A história de Paulo é fantástica, claro. Mas a gente não pode esquecer da peça-chave que fez tudo isso acontecer. Chegou a hora de falar sobre o herói por trás da história. O superpoder de Ananias não era voar ou ter superforça. O poder dele era a obediência, que foi mais forte que o medo. A coragem, que o fez encarar o perigo de frente. E o acolhimento, que transformou um inimigo num irmão.
Esses sim são poderes de um verdadeiro herói da fé. E o papel dele foi tão importante que a igreja celebra Santo Ananias no dia 25 de janeiro. É a mesma data em que a gente comemora a conversão de São Paulo. A história dos dois está ligada para sempre. E a grande lição dessa história é essa aqui. Ananias prova que, às vezes, a pessoa mais importante da história não é a que aparece mais. Um único ato de fé e coragem pode ser aquela pecinha pequena que faz uma máquina gigante funcionar e mudar o mundo todo. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. A história de Ananias mostrou que um pequeno ato de coragem pode sim mudar o mundo. Qual será o seu?